5,5 milhões de reais. Foi esse o valor que um clube brasileiro estava disposto a pagar por um atleta no início deste ano. Só que esse atleta tem 13 anos de idade. E é exatamente aí que a coisa fica interessante, porque mesmo assim o nome dele virou centro de uma disputa entre gigantes do futebol brasileiro. Movimentou bancos, agentes e quantia que muitos profissionais de futebol nunca vão ver em sua carreira inteira. Essa não é a história sobre um garoto talentoso. Essa é a história sobre o que existe por trás dele. Um mercado inteiro silencioso que aprendeu a lucrar com crianças antes mesmo delas entenderem o que é lucro. Essa é a verdade sobre o caso de Cauã Basile e o nome que está por trás de tudo isso. Aos 13 anos, Cauã Basile é a maior esperança. Tem que ter um pouco de responsabilidade, mas brinca um pouco dentro de campo também, né? Não, ele pisa na bola. É o que a gente não tem hoje, assim. Cauã Basile, parabéns pelo campeonato. Passando aqui para te mandar um grande abraço. Te desejar todo o sucesso do mundo. O sonho é ser campeão da Copa do Mundo e jogar no profissional do Santos. Cauã Basile Ferreira nasceu em 2012, filho de um ex-jogador que passou pelo Corinthians no início dos anos 2000. Aos 8 anos, tornou-se o atleta mais jovem do mundo a assinar um contrato de patrocínio com a Nike, mais novo inclusive de que outros grandes nomes do futebol brasileiro estavam quando assinaram os deles. Espera, porque esse detalhe do patrocínio vai voltar e vai explicar tudo o que aconteceu depois. Em 2023, ainda nas categorias de base do Santos, ele bateu o recorde do Campeonato Paulista Sub-11, 25 gols em 19 jogos, superando marcas de jogadores que hoje atuam na Europa. Por ter cidadania italiana através da mãe, passou a ser monitorado por clubes como Inter de Milão, Barcelona, Real Madrid e até Bayern de Munique. Aos 13 anos, já somava mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais. Até aqui a história que qualquer canal de futebol já te contou. A parte que ninguém te explicou direito começa agora. Vamos lá. No Brasil, um menor de idade não pode assinar um contrato de trabalho como um jogador de futebol profissional, ok? A lei só permite isso a partir dos 16 anos. Antes disso, o vínculo entre o atleta e o clube é chamado de contrato de formação. Mas espera aí que tem uma segunda camada separada do futebol que ninguém te explica. Existe o direito de imagem. Uma criança pode ter através dos pais ou responsáveis um contrato comercial que autoriza empresas a usarem a sua imagem, seu nome e sua marca pessoal. É esse tipo de contrato que permitiu a um garoto de 8 anos assinar com a Nike. O detalhe que você viu há pouco. E é exatamente esse tipo de contrato que anos depois ia se tornar o centro de uma negociação milionária, só que não do jeito que você imagina. Não porque alguém estava comprando um jogador, mas porque alguém estava comprando o direito de lucrar com a marca chamada Cauã Basile. Na virada deste ano, Cauã encerrou o contrato de licenciamento de imagem que mantinha com a NR Sport, a empresa administrada pelo pai de Neymar, responsável por gerir a sua carreira até então. Esse rompimento sozinho já seria notícia, mas o próximo ponto muda tudo, porque ele aconteceu no momento exato em que outro estava em cena. Ricardo Guimarães, dono do Banco PMG e um dos sócios da SAF do Atlético Mineiro, passou a assumir a gestão da carreira do garoto. E é aqui que o nome que eu prometi lá no início finalmente aparece. Em poucas semanas, o que era uma mudança de empresário virou uma negociação de clube. O Atlético Paranaense avançou nas conversas e chegou a um acordo para contratar Cauã Basile, segundo apurações do mercado, por um valor próximo de 5 milhões de reais. Mas repara no que aconteceu aqui, porque essa é a virada real da história. Não foi um clube comprando um jogador, foi um banqueiro assumindo a gestão de uma marca pessoal. E essa marca sendo negociada como um ativo financeiro com um clube de futebol como comprador. Para tirar Cauã do Santos, o Atlético precisaria pagar uma multa de 2 milhões de reais, valor previsto em um acordo de licenciamento de imagem que o próprio jogador havia firmado com o clube paulista, ainda sob gestão anterior. Mas espera, tem mais uma camada nisso que ninguém comentou. Mesmo a
entre aspas, multa rescisória, que circulou como se fosse valor de transferência de jogador, era na verdade uma cláusula de contrato comercial de imagem. O futebol aqui é quase um pano de fundo. E o desfecho, ele não foi o que a maioria esperava. No fim, depois de uma reunião entre o pai do atleta e o presidente do Santos, o clube conseguiu reverter a saída. Cauã permaneceu com um contrato de formação renovado até 2018, mas o episódio já tinha revelado algo importante. O valor de mercado de uma criança de 13 anos se discute com a mesma frieza de uma fusão empresarial. Enquanto isso, a rotina de Cauã, segundo o que ele próprio relatou em entrevista pública, segue sendo a de qualquer estudante de 12, 13 anos. Escola pela manhã, treino à tarde e os amigos do time no intervalo das aulas. E é esse o contraste, mais do que qualquer número que muda como você vai enxergar esse, entre aspas, mercado daqui pra frente. De um lado, uma criança vivendo uma rotina comum, do outro, adultos, clubes, bancos e empresários discutindo o valor financeiro de uma criança em reuniões fechadas. Não se trata de dizer que existe algo ilegal nisso. O sistema de formação da base no Brasil sempre envolveu contratos, multas e disputas por jovens talentos. A questão é outra: em que momento a proteção ao talento vira especulação sobre uma criança? Cauã Basile pode de fato ser o grande nome do futebol brasileiro, isso o tempo vai dizer. Mas antes de fechar esse vídeo, tem uma última peça que junta tudo o que você acabou de ver. O caso dele já deixou uma coisa clara: existe hoje no Brasil um mercado inteiro construído em torno de crianças que ainda nem podem assinar o contrato de trabalho. Um mercado de direitos de imagem, patrocínio milionários e disputas entre bancos e clubes. Tudo isso rodando em paralelo à infância de um garoto de 13 anos. A pergunta que fica não é se ele vai ser um grande jogador, é quem está realmente sendo protegido nesse processo: o talento ou o investimento que esse talento representa? Fica aí a dúvida. Se você acha que esse tipo de negociação em torno de menores de idade precisa de mais regras, ou se acha que faz parte do jogo, deixa aí nos comentários. Esse debate precisa acontecer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!